empate, viu, Ale? É fora Felipão. Eita! O Galo jogou contra o América, um clássico que terminou empatado, mas acho que todo mundo meio que concorda que o América saiu com uma imagem melhor do clássico. E aí, a pressão pra cima do Felipão aumenta, Ale? E aumenta bastante, né? Porque a expectativa era muito grande, né? Porque ele conseguiu manter todos os principais jogadores, manteve a comissão técnica, trouxe um jogador acima da média, que é o Scarpa. Então, evidentemente, você tinha uma ideia de que o time ia voar. Se não nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, mas no decorrer da competição o time ia dar show, né? E está muito distante disso acontecer. Na verdade, também tem poucas situações programadas, né, em treinamento. Tem time que é até mal treinado, né? Mas tem time que não consegue prever situações no jogo. Eu acho que o Felipão as faz bem defensivamente, tem um bom posicionamento defensivo. E melhora o time, né, nessa questão, mas ofensivamente eu acho que ele ainda depende muito das individualidades. Então, os caras estarem bem para decidirem. Não tem muita situação de trabalho de treino, assim, eu não vejo muito a movimentação. Ele vai tentando, e tentativa e erro, de colocar peças aqui, peças acolá, para ver se consegue mexer um pouquinho, mas até agora não deu resultado. Qual que é a grande dificuldade do Felipão nesse início do ano, Nath? Por que o time não joga da maneira que jogava no ano passado? Léo, é uma pergunta que eu acho que pode ter várias respostas, né? O Felipão tem dito na entrevista coletiva, ele até citou o exemplo daquela partida contra o Curitiba no Brasileirão passado, que o Atlético nesta temporada está tentando se adaptar a um jeito diferente de jogar. Que o Atlético foi muito bem na reta final do Brasileirão do ano passado, porque de alguma forma ele jogava sem muita responsabilidade, podia esperar ser agredido por outros adversários que tinham até ambições maiores do que ele no primeiro momento, porque o Atlético chegou a disputar o título até a última rodada, mas num determinado momento do campeonato isso nem era pensado, né? A gente não colocava o Atlético como um postulante ao título. Então o Felipão falou, olha, ali a gente jogava com menos responsabilidade, a gente podia ser agredido, a gente jogava de uma forma mais reativa, e neste ano, até para corrigir aqueles problemas, como no jogo contra o Curitiba, que o Atlético foi um time pragmático, foi um time sem repertório, eu estou tentando fazer o time jogar diferente. Só que nesse jogar diferente, eu acho que tem algumas coisas que ele está pecando. Por exemplo, no primeiro tempo do jogo contra o América, eu achei o Paulinho e o Hulk muito distantes um do outro. Era como se o Hulk fosse o último, né? Era quase um 4-1-4-1 ali. O Batalha à frente dos zagueiros, 4 homens que trabalhavam por dentro e pelas pontas. O Alisson, o Scarpa, o Igor Gomes e o Paulinho. E o Hulk lá na frente. Isso para mim é uma coisa que não funciona e que já está provado que não funciona. Porque o melhor momento da carreira do Paulinho foi ele jogando perto do Hulk. Então, se quer jogar de uma forma diferente, se quer ser um Atlético mais criativo, menos pragmático, eu acho válido, mas não mexe no que está funcionando. Outra questão, o Scarpa. Até agora não foi o Scarpa que nós conhecemos. Por quê? É porque ele ainda não está no seu auge físico? É porque nos primeiros jogos ele estava jogando fora de posição e agora que ele está realmente no lugar do campo em que ele se sente mais confortável? No segundo tempo contra o Itabirita, achei que o Scarpa jogou até bem, próximo do Alisson. Agora, no jogo contra o América, o Alisson teve que ser substituído, porque estava muito cansado. Por que a insistência, às vezes, com o Edenilson? Por que a não oportunidade ao Rubens? Eu acho que são esses pontos que vão minando o Atlético de deslanchar. Du, a gente fala aqui várias vezes que quando o treinador tem um bom elenco, ele não tem problemas para resolver, ele tem soluções, né? Quando ele tem bons jogadores no banco, ele tem soluções. Mas me parece que a chegada do Scarpa e essa ascensão do Alisson, elas estão trazendo dificuldades para o Felipão. Ele não está conseguindo achar o melhor posicionamento com essas novas situações, porque o time mudou. O time está diferente, o Scarpa joga de uma maneira diferente. E agora, então, com o Alisson, inclusive, começando como titular, isso empurrou o Paulinho lá para a esquerda. Então, o Felipão está com dificuldade até com as novas, boas peças que ele tem na mão? Assim, o fato do Alisson ser titular não implica em o Paulinho ser ponta esquerda. Ele pode jogar com o Alisson como um meia pela direita, abrir outro meia pela esquerda e jogar com 2 atacantes, como o Cudê utilizava o Pavon naquele sistema dele com 3 meias e 2 atacantes. Então, acho que uma coisa não anula a outra. Tanto que no segundo tempo o Atlético volta com o Paulinho em dupla com o Hulk e o Alisson mantido pelo lado direito e saiu porque cansou. Aliás, o Alisson é até um ponto de discussão também, que no início pedia para o Felipão utilizar a base.
ele começou a utilizar o Alisson. Aí, em um jogo, o Alisson foi bem, já começou a pedir para ele ser titular. Ele virou titular. Aí ele foi substituído, ele já não pode mais ser substituído. Tem que ter um pouquinho de calma também. Ele foi substituído porque ele estava com cãibra e ele afogou. E aí, com o jogador cansado, por mais que ele esteja bem no jogo, ele vai ser substituído. E você perguntou para a Nath por que o Atlético não joga como jogava o ano passado. Eu até acho que joga como jogava ano passado. Eu puxei aqui os últimos colocados do campeonato, do 13º para o 20º, o Atlético só ganhou de um. O Atlético só ganhou do Santos. O Atlético não ganhou do Corinthians, do Cruzeiro, do Vasco, do Bahia, do Goiás, do Coritiba e do América. E são equipes que estavam mal e jogavam mais fechadas, assim como as equipes do campeonato estadual. Então ele continua jogando a mesma coisa, com dificuldade para enfrentar. Exato, segue tendo as mesmas dificuldades que tinha no passado. E eu acho que o Filipão tem apresentado alternativas. A gente já trouxe aqui algumas delas. A Nath está falando desse jogo contra o América, ela falou do 4-1-4-1 e o Atlético começou nesse sistema, com batalha entre duas linhas de 4, com o Paulinho como ponta esquerda, o Alisson ponta direita. Volta para o segundo tempo, mudando esse sistema, desmanchando esse 4-1-4-1, voltando no 4-1-3-2, com dupla de ataque. E esse eu acho que é o grande crime, entre aspas, do Filipão, é tirar o Paulinho de perto do Hulk. Quando o Paulinho volta para perto do Hulk, o Paulinho até perde gol. Quando ele está longe do Hulk, ele está longe do gol e nem gol ele perde. E eu acho que esse é o grande problema. As ideias, eu até ontem falei que é um vazio de ideias, eu discordo do que eu falei, tá? Porque eu fui incoerente. Peraí. Aí é loucura. Merece um comentário, Ale. É muita cara do Ale. A moda pega. Sabe por quê? Porque eu acabei sendo incoerente. Porque eu tenho visto as ideias ali do Filipão, ele trazendo alternativas. Se o time joga no 4-4-2, no jogo seguinte está no 4-1-3-2, no outro jogo vai no 4-1-4-1, volta pro 4-1-3-2. Você tá vendo que tem ideia ali. Você tá vendo que tem uma tentativa de mudar o time, de tornar o time mais ofensivo para diminuir essas dificuldades contra equipes mais fechadas. Mas há um sério problema de execução. Para a sua ideia dar certo, ela tem que ser bem executada e não está sendo bem executada. Não está sendo bem executada porque é um problema coletivo. E se há problema coletivo, é uma causa do problema individual. O Atlético é cheio de qualidade individual. E nenhuma delas está entregando. Nem o Hulk está entregando o que pode. O Hulk entrega até sem entregar o que pode. Mas ele ainda está longe. O Arana tem sido criticado. O Scarpa ainda não Os gols que o Paulinho tem perdido? O Paulinho ainda... Eu acho que é uma boa notícia ele perder gol, mas está perdendo e tem feito falta. O Paulinho é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Hulk perdeu um gol feito contra o América também. Eu até acho que o Paulinho nem perdeu aquele gol. Para mim foi uma grande defesa do Dalberson. E quando o Filipão fala que o Atlético fez um bom jogo, eu acho que ele exagerou. Ele não está de todo errado, mas ele exagerou. Eu acho que o Atlético teve bons momentos em um jogo que ele ficou muito longe de entregar o que pode. Ô Ale, se a gente tiver que dividir a responsa Filipão e jogadores, porque fica sempre muita crítica no treinador. Torcedor, o Filipão. Mas o Edu tocou num ponto que é verdade. A gente já viu times que não eram os mais bem treinados, mas se davam bem ali porque os caras resolviam ali dentro. O próprio Atlético do ano passado era muito assim, uma defesa muito bem montada, Paulinho e Hulk resolvendo lá na frente. Esse ano a coisa não está acontecendo. Eu acho que isso tudo vai no combo Filipão, né? Quando você contrata o Filipão, você tem algumas características que você já conhece, as positivas e as negativas. As positivas, por exemplo, tentar tirar o máximo dos jogadores, tentar acomodar os principais atletas nas suas posições em que eles rendem mais, ter um ambiente saudável de vestiário, porque aconteça o que acontecer, o Filipão sempre chama a responsa para ele, até em algumas maneiras de uma forma esquisita. Mas ele sempre tenta blindar os atletas dele. E aí, o que tem aí de ponto que é característica negativa do trabalho do Filipão? Pouca situação treinada. Porque por mais que ele mude uma peça ou outra, eu vou dar um exemplo aqui para seguir o Edu, um exemplo que eu não concordo. Pega o início de jogo, vai começar o jogo, saída de bola do América e do Cruzeiro. Já tem uma situação treinada de saída de bola. A maioria esmagadora das vezes não dá certo a saída. Início de jogo. Mas ela é tentada. Tentada, você vê que o cara tá trabalhando ali. Então você vê que o cara trabalha os detalhes. Então tem situação programada para saída de bola, para lateral ofensivo, para escanteio, sabe, para movimentação. Quantas vezes a gente já viu, por exemplo, o Matheus Pereira jogar a bola no Arthur Gomes e fazer a ultrapassagem para fazer o cruzamento? Quantas vezes a gente já viu, por exemplo, algum jogador, ou o Robert, ou o Papagaio, cortar para dentro para o William passar? Então são situações que você vê o dia a dia de trabalho. Isso o Filipão não entrega, mas não é que ele não entrega hoje. Ele entrega ao longo da carreira dele.
Outra coisa que é positiva, como é que faz para segurar tanto jogador que teoricamente é titular? Né? Então você pega o elenco do Atlético, claro que tem os 11 preferidos, mas nos seus times, da onde eles eram titulares e protagonistas. Como é que você segura um elenco desse? Você precisa ter peito, precisa ter experiência, precisa ter bagagem, precisa ter currículo. Isso é uma característica positiva. Então, você vai jogando na balança. Agora, acho sim que com esse contexto do Filipão, os jogadores, eles têm que responder. Se eles não responderem, sobra pouca coisa no momento ofensivo. E eles não estão respondendo. Eu fiz o jogo lá no Indepa e a visão do campo, às vezes, é diferente da TV. O Paulinho não rendeu pelo lado esquerdo, não rendeu centralizado, não rendeu pela direita, não rendeu quando ele veio buscar no meio. Não é que ele perdeu o gol. Ele perdeu a maioria das jogadas. Ele fez pouca coisa. E aí você pode colocar onde ele for, que não tem muito jeito. Então, acho que para esse estilo do Filipão, que você já conhece, pode não gostar, pode não contratar. Mas o jogador precisa muito da individualidade. 6h52, Natália Fiuza. O Cruzeiro venceu um jogo fácil contra o Pouso Alegre, ganhou por 2-0, podia ter ganhado por 3, 4, 5. O Matheus Pereira perdeu o pênalti, perdeu o gol na pequena área, o Vital mandou bola na lua. O Cruzeiro poderia ter feito mais gols, mas foi uma vitória muito mais para o mental do que para o lado técnico, né, Nath? Ah, com certeza, Léo. A palavrinha que a gente usa aqui, talvez todas as semanas, seja a confiança, né? Quando a gente está falando das equipes, quando a gente está falando do desempenho para gerar bons resultados. E o Cruzeiro veio de uma semana muito complicada, né? Já tinha levado uma pancada na derrota para o América, que foi amenizada com a vitória contra o Democrata em Valadares, que encaminhou a classificação. Depois veio o peso da eliminação para o Souza. Então, acho que o time do Cruzeiro precisava dessa vitória para colocar a cabeça no lugar, para mostrar para o torcedor que existe um trabalho e que esse trabalho tem potencial para render bons frutos, como já está rendendo com a possibilidade do Cruzeiro ter a melhor campanha da primeira fase, algo que nós não colocamos aqui em momento algum como possibilidade, porque o Atlético, a gente dava como certo o Atlético massacrar os adversários e ter uma facilidade para se classificar como o primeiro do seu grupo e o primeiro geral. Então é um trabalho que já vai dando frutos, mas era uma vitória importante para não sair do trilho, né? Saiu um pouquinho na quarta-feira, mas retomou, e acho que dentro do campo também algumas respostas interessantes, né? Até, por exemplo, você lembra que eu falei aqui na semana passada, se o Cifuentes for esse cara do meio campo, ou se o Nicolás Larcamón achar uma outra possibilidade ali para o jogador que faz a meia direita, o Robert pode voltar a jogar na sua característica. Verdade. E voltou. E voltou. Nesse jogo contra o Pouso Alegre, ele entrou do lado esquerdo, inclusive, mas como esse jogador mais agudo, do 1 contra 1, da velocidade, do espaço. Então, o Nicolás Larcamón também vai encontrando possibilidades para a sequência, mas, óbvio, é uma cicatriz que deixa lições, né, Léo? E essas lições precisam ser aprendidas. O Cruzeiro chegando com vantagens, Edu, muda a sua opinião sobre o favoritismo do Atlético para ser campeão mineiro? A campanha do América muda o favoritismo do Atlético? Diminui. Eu acho que o Atlético segue sendo o favorito, o Atlético precisa encaixar o seu jogo e tem jogadores extremamente decisivos. E mesmo estando mal coletivamente, você vê que encarou o América, empatou no finalzinho, fez um jogo contra o Cruzeiro, até o final estava um 0-0, teve oportunidades. Enfim, é um time que tem jogador muito decisivo e acho que se encaixar, se evoluir um pouco, segue sendo o favorito, mas diminuiu esse favoritismo. E eu acho que o que menos importou foi o jogo contra o Pouso Alegre mesmo, porque tamanha facilidade que o Cruzeiro encontrou, eu acho que ele foi um jogo que serviu para tirar dúvidas da nossa cabeça, né? Não eram dúvidas do Larcamón, mas eram dúvidas nossas. O Cifuentes vai jogar onde? Inicialmente na do Lucas Silva, segundo volante. O Vidalba, qual que vai ser a função? Marlon. Inicialmente vai disputar a posição com o Marlon. Já deu para ver que é um jogador que tem uma boa bola longa. O Cruzeiro pode ganhar com o Vidalba. Achou um passe no segundo tempo pro Robert, né? Que poderia ter sido o gol do Vital. Se ele for participar da construção, ele tem essa bola longa, pelo menos inicialmente parece ter uma boa bola longa. O que a Nath citou do Robert, que começou como aquele meia pela direita e você viu como é que ele apareceu mais para a torcida, para a imprensa com bola. Papagaio jogando na do Robert anterior, como meia direita. E o Barreal deve disputar a posição com o Arthur Gomes. Então, aos poucos, a gente vai sanando dúvidas que só tinham na nossa cabeça, mas que à medida que os caras vão jogando, a gente vai descobrindo. Mas não se preocupe com essas dúvidas, Du, porque a gente não vê treino. A gente só vê os jogos, por isso que vem as dúvidas. Olha só, pessoal, ano da KTO.com, no favoritismo, que era quase todo do Atlético. A campanha que faz o Cruzeiro e o América
Tá diminuindo a odd do Atlético lá, tá aumentando a chance do Cruzeiro, principalmente do América? Eu acho que sim, eu acho que tá aumentando sim, mas ainda com, para mim, um grande favoritismo pro Atlético. Por causa do poder de decisão desses caras. Tem sempre uma estafeta, uma gincana que a gente costuma fazer, né? Que é daquele 1 contra 1. E você tem muita dificuldade para colocar jogador do América e do Cruzeiro no time titular do Atlético. Você vai batalhar bastante para conseguir achar uns 2, no máximo 3 nomes. E se esses caras resolverem jogar, e eles têm condição para isso, o Atlético continua sendo o grande favorito. 6h57, vamos com as últimas do programa. Daqui a pouquinho o debate